Novo Testamento começa em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos 5:1, diz assim, na versão NVI: um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade com conhecimento da mulher. Ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Feche seus olhos, curve um pouco sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias não têm fim. A causa de nós não sermos consumidos é porque as tuas misericórdias, elas são inesgotáveis. Pai, nós queremos aprender mais de ti através da palavra. Tenho certeza que o Senhor já recebeu a nossa adoração através dos dízimos e ofertas e através dos louvores. E agora, meu Deus, tanto eu quanto a tua igreja quer aprender através da tua palavra. Por isso, repreenda o homem e repreenda também, meu Deus, a incredulidade e a falta de fé. E fale, meu Deus, aos nossos corações aquilo que necessitamos ouvir. Porque, meu Deus, nós viemos aqui para isso. Toma o teu lugar de honra no nosso meio e faça morada, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Podeis se assentar. Queridos, não temos muito tempo, mas eu vou correr para tentar passar o que eu quero para vocês nessa noite. A igreja que você conhece hoje, com essa estrutura que nós temos, não foi assim que a igreja começou. Se eu perguntasse para você onde a igreja começou, a resposta certa provavelmente seria na casa da irmã Maria. Quem é a irmã Maria? A irmã Maria é uma pessoa comum, como eu e você, que abriu a sua casa para que os apóstolos fossem até lá e pregassem o evangelho. Os apóstolos não tinham um salão, os apóstolos não tinham cadeiras confortáveis, microfones bons, som bom. O que os apóstolos tinham é uma convicção que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi para o céu e que em breve voltará para buscar a sua igreja. Então, com essa convicção, eles começaram a pregar o evangelho. Só que sempre necessitou de recursos financeiros. Já acabou a oferta, fique sossegado, não vou pedir dobra a oferta, tá? Fique em paz. Sempre teve a necessidade de financiar, porque os apóstolos precisavam comer, sim ou não? Os apóstolos precisavam pagar as suas hospedagens em outras cidades, precisavam pagar a passagem para ir até uma outra vizinhança, até um outro bairro, até uma outra cidade. E quem é que pagava isso? A igreja primitiva, ela tinha uma firme convicção que Jesus voltaria. Então, quando nós temos essa firme convicção que Jesus vai voltar, meu irmão, eu não sou um negacionista, eu também gosto de morar bem, andar com um carro que não precisa empurrar, como eu falei aqui esses dias, gosto de comer bem. Só que quando nós entendemos que Jesus está voltando, as coisas desse mundo, elas mudam o seu significado. Eu não vou mais deixar de vir para o culto porque eu tenho que trabalhar. Eu não vou mais deixar de viajar com a minha família porque eu tenho que bater a meta, eu tenho que ser promovido, eu tenho que fazer a minha empresa crescer. Não. Eu entendo que há tempo para todas as coisas, e há tempo de plantar e há tempo de colher. Eu tenho que trabalhar, sim ou não? Você não tem que trabalhar? Só que eu não vou fazer disso a realidade da minha vida. Eu vou trabalhar, mas eu também vou ter tempo para a minha família. Eu vou trabalhar, mas eu vou ter tempo para cultuar o meu Deus. Eu vou trabalhar, mas uma coisa não vai impedir a outra. Então, quando você entende isso, pouco importa se você tem um carro de 200 mil ou se você tem um carro de 50 mil, desde que ele seja bom.
Então é pecado, pastor, você querer coisas? Não, não é nada disso. Não há pecado nenhum nisso. Só que isso não pode atrapalhar a sua vida com Deus. Você não pode deixar de fazer as coisas com Deus. Você não pode deixar de financiar a obra de Deus. Porque quando Jesus voltar, o que vai acontecer com o seu carro de 200 mil? Alguém pode me dizer? Vai ficar. A sua casa, que hoje é uma casa aí que vale pelo menos... Quanto vale uma casa, hein? 1 milhão? Meio milhão? Aí, ó. Tem um irmão ali que já está vendendo a dele por 300, ele falou. Só que tudo bem, então vamos partir disso. Então vamos partir de 300 mil. A casa de 300 mil, quando Jesus voltar, o que vai acontecer com ela? Vai ficar. Mas se você tiver uma casa de 3 milhões, o que vai acontecer? Vai ficar. A igreja primitiva, ela tinha essa consciência. Então ela vendia as suas propriedades e depositava aos pés dos apóstolos, para que o nome de Jesus Cristo fosse pregado. Você tem noção? Isso é muito forte que eu vou falar, é muito simples, mas é muito forte ao mesmo tempo. Você tem noção que alguém lá atrás vendeu a casa dele para que você conhecesse Jesus? O Evangelho de Cristo só chegou na nossa vida porque alguém financiou, amém? E aí eu quero perguntar para você, o que você está disposto a abrir mão para que o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, chegue à próxima geração? As pessoas depositavam aos pés dos apóstolos, e isso virou comum. Só que olha que engraçado, uma coisa que é muito nobre e muito bonita, amém? Eu particularmente não tenho coragem de vender a casa onde eu moro, colocar os meus filhos para viver dentro do carro, para ofertar. Eu não tenho essa coragem. Alguém aqui tem? E graças a Deus não precisa, a não ser que Deus fale com você. E se Deus falar com você, eu vou te falar uma coisa, irmão. Ore para Deus falar também com a sua mulher, senão você vai arrumar um problema. Fala, Deus, se o Senhor falou comigo, vai falar com a minha mulher. Porque se for só comigo... A igreja primitiva ofertou, isso se popularizou, então as pessoas queriam mostrar que elas também tinham fé. Tipo assim, o Felipe chega e oferta o carro dele aqui. Aí o Edmilson vai falar, não vou deixar barato não. A fé que Deus deu para Felipe ofertar o carro dele, Deus vai me dar também, ele vai depositar. Aí o Milton falou, eu vou ofertar um caminhão. Aí chega eu e oro, Deus abençoe eles. Mas era isso que estava acontecendo. Um ofertava e o outro também queria ofertar. Um ofertava, o outro também queria ofertar. E no início isso era genuíno, mas começou a virar uma competição. Até que Ananias e Safira, no capítulo 5, eles vão dizer o seguinte: você viu lá que o Felipe depositou o carro? E nós? Os apóstolos vão gostar mais dele. Os apóstolos vão dar o lugar de honra na sinagoga para ele. Então vamos fazer o seguinte: vamos vender a nossa casa, né? Vamos vender a nossa propriedade, mas vamos guardar um pouquinho. Tipo assim, vamos dar o carro, mas sem motor. E a mulher falou, gostei, boa.
Foi ruim não sua ideia, viu? Sua ideia foi boa. Vamos vender e vamos guardar um pouquinho para nós. E nós estamos acostumados, igreja, a ler a Bíblia e ver um Deus que no Antigo Testamento era um Deus que resolvia as coisas diferente. Quem aqui já escutou olho por olho e dente por dente? Está na Bíblia. Quem aqui já escutou que Deus abriu um buraco? Em algumas traduções diz assim, parecia uma mandíbula aberta, e Deus engoliu toda a família, os bens e os parentes. Alguém já viu isso na Bíblia, no Antigo Testamento? E aí, os crentes de hoje em dia, estamos acostumados a ver tanta gente fazer tanta coisa, mentir para Deus, pecar, e parece que nada está acontecendo. E aí o que a gente fala? É porque nós estamos no tempo do quê? Da graça. Antes de Jesus, antes de Cristo, era o tempo da lei. Deus agia assim, trabalhava dessa maneira, e matava, e tinha guerra. Mas agora nós estamos no tempo da graça. Só que o tempo da graça começa aonde? Depois de Cristo. E Atos dos Apóstolos é que tempo, igreja? Depois de Cristo. E Ananias e Safira, que nos conta essa história de mais de 2000 anos atrás, e tem pessoas que ainda estão como esses dois, mentindo. Mas para nós ganharmos tempo aqui, vamos ver o versículo 3. Vamos ler o 2 aqui para ficar mais contextualizado aqui. Eu já li, mas vou reler. Com conhecimento da sua mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou a Ananias: como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Aí, olha o que ele vai perguntar, olha o que Pedro vai perguntar para Ananias. Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. Hoje em dia, nós não precisamos mais vender as nossas casas para depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Fique em paz, despreocupado. Mas nós continuamos mentindo. Continuamos mentindo ao Espírito Santo. Quando nós cantamos, essa casa é sua casa. Vai, continua, igreja. Para quem? Aí de novo. Nós falamos que somos propriedade exclusiva do Senhor. O nosso corpo, o nosso eu, a nossa alma, que um dia estava perdida, mas ela ainda assim pertencia a nós. O nosso físico, que estava machucado pelos pecados, um dia você trouxe, ou Cristo foi lá e te resgatou. Você levantou a sua mão e falou: a partir de hoje eu sou sua morada. Mora em mim, Espírito Santo. Habita em mim, Espírito Santo. Eu sou a sua casa. Eu dou a minha casa para o Senhor. Já não estamos mais falando de casa física de Ananias e Safira. Agora estamos falando do templo do Espírito Santo. E você chega para o Espírito Santo e fala: não,
eu te dou por completo. Eu entrego a minha vida por completo. Eu não tenho ressalvas, reservas. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Será que é verdade? Porque acusar Ananias e Safira de roubar algo de Deus é muito fácil. Mas se nós fizermos uma análise fria da nossa entrega particular ao Senhor, da nossa vida, da nossa casa, do nosso eu, você entregou 100% da sua casa para Deus, ou você ainda tem guardado alguma coisa? Tem pessoas que estão mentindo até hoje para o Espírito Santo. Entrega a sua casa, mas guarda um lugarzinho. Sabe como que se chama esse lugarzinho? O orgulho. Pessoas orgulhosas não aceitam ajuda, não pedem perdão, agem naturalmente. Esse pastor não sabe de nada, ele não sabe da minha vida, ele não me conhece, ele não sabe o que eu passei, ele não sabe o que eu estou enfrentando. Sabe como chama o pedacinho da sua vida que você tem guardado? O seu trabalho. Você trabalha pra caramba lá na sua empresa. Novamente eu disse, você tem que trabalhar mesmo, mas chega no culto, está dormindo, está cansado, está cabisbaixo, debruçado sobre a cadeira. Você está doando a sua vida em troca de um trabalho, de um salário, mas na verdade você tinha que estar gastando a sua vida. Você canta aquele louvor muito bonito, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Outra mentira, você gasta a sua vida com tudo, mas quando vem para a igreja, é reclamando, é resmungando, é murmurando, cara feia, cara fechada, não dá um glória a Deus, não flui no Espírito. Você tem guardado coisas para você. O seu jogo, passa mais tempo assistindo o jogo do que lendo a Bíblia. Passa mais tempo em frente de um videogame do que orando a Deus. Sabe o lugarzinho que você guarda? É a sua mentira. Não consegue abrir mão da mentira. Sempre enganando. O tema dessa mensagem é o preço da mentira. Quanto tem custado? Você vê lá coisas no seu celular, responde mensagens que não era para responder, e depois você apaga o histórico, e você acha que você está enganando quem? Essa daqui, eu tô nervoso com essa daqui, ó. O lugarzinho da sua vida que você tem guardado, como Ananias e Safira, sabe o que é? Palavrão. Cara, eu tô muito incomodado com os crentes que falam palavrão. Eu não consigo entender. Querido, se você está vindo agora para Cristo, para Jesus, fique em paz, não estou falando com você. Eu estou falando do camarada que faz a obra. Eu estou falando do camarada que tem anos de igreja. E o camarada, ele fala palavrão, e ele fala palavrão na sua cara. Ou seja, ele já nem liga mais. Ele já acostumou. Você está conversando com um camarada, e dentro da sua cabeça fica aqueles pi, aqueles, sabe, caveira e coisa assim. Você fala, meu Deus do céu, você está falando palavrão com um pastor? No futebol esse cara tá armado. Está indo armado. Joga bola. Imagina, se ele fala palavrão na frente do pastor, o que ele fala para o juiz? Quando o juiz não marca a falta que ele acha que é falta na televisão. Coitada da mãe do juiz. Então, queridos, você não pode. Esse daqui eu falei
Falei para minha mulher que ia falar, ela falou, eu nem vou então para a igreja. Seu temperamento explosivo. Ainda bem que foi curada no caminho da igreja para cá. Milagre instantâneo. Tudo briga. Acorda brigando, reclamando. Essa toalha, já falei, mas foi você que deixou a toalha. Pega! Uma vez uma pessoa estava gritando com uma outra pessoa. E eu falei assim, por que você está gritando? É porque ela errou. Por isso que eu estou gritando. Eu falei, se eu gritasse toda vez que você erra, você já estaria surda. Já parou para pensar que você também erra? Já parou para pensar que do outro lado também a pessoa tem que engolir? Porque, querido, vou falar uma coisa para você. Viver com um homem dentro de uma casa não é fácil, não. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu tenho os meus erros. Mas você acha mesmo que é mil maravilhas viver com uma mulher dentro de casa? Assim, eu faço coisas que irritam a minha mulher. Mas ela faz umas coisas assim também, cara. Tipo assim, ela tira a roupa do chão porque incomoda ela. Eu coloco roupa no chão, tá errado, sim ou não? Mas ela vai colocar na pia. Aí eu vou escovar os dentes. O que eu faço com a roupa? Eu jogo no chão. Aí eu irrito ela. E ela faz o quê? Me irrita. Nós estamos acostumados a cantar músicas, entregando a nossa casa para Deus, entregando a nossa casa para Jesus, mas temos cantos escuros, coisas embaixo do tapete, tranqueiras no quintal da casa. O quintal da casa está uma bagunça. Tem um monte de lugar com teia de aranha. Ô meu irmão, entrega a casa por inteiro para Jesus. Passa a escritura no nome dele, entrega a chave, deixa ele resolver. Até quando você vai ter um quarto que você não deixa Jesus entrar? Até quando você vai guardar coisas velhas, sentimentos? Queridos, tem pessoas que não perdoam o irmão ou a irmã que errou com ela quando eu tinha 15 anos de idade. Uma pessoa falou ríspida com você há 10 anos atrás e você ainda não perdoou. Isso é um quarto escuro. Isso é um cantinho do quintal. É que vocês não sabem o que é isso. A maioria das pessoas aqui nunca morou numa casa com quintal. Alguém aqui já morou numa casa com quintal? Num canto da casa lá do quintal, o que tinha naquele canto? Resto de tinta velha, telha quebrada, resto de cano, as ferramentas, enxada, pá, que construiu a casa da sua avó há 20, 30 anos atrás, que ninguém mais mexeu. E de repente alguém ia mexer. Quando ia mexer nesse canto, o que saía de lá? Rato, barata, aranha, escorpião. Se você deixar na casa que você falou que deixou para Deus, que entregou para Deus, mas se você deixar um cantinho no quintal com esse lixo, sabe o que vai acontecer? Vai dar bicho. Tem um monte de pessoas com coisas para resolver que não conseguem resolver porque decidiram que vão guardar um quartinho para elas. Decidiram que entregam quase tudo, mas ainda vou segurar. Tem uma história que minha esposa gosta de contar, que é a história de um cara que comprou um carro muito bonito,
e chamou Jesus para dar uma volta. Jesus, muito educado, entrou dentro do carro. E ele, tá vendo, Jesus, como meu carro é bonito? E o Jesus falou, de fato, o seu carro é muito bonito. Ó Jesus, como meu carro, eu faço a curva e ele não derrapa. De fato, seu carro é muito bom. Jesus, agora eu vou correr para o Senhor ver como meu carro é veloz. E na hora que este homem arranca com o carro, ele bate. Graças a Deus, nem ele nem Jesus sofreu dano nenhum, mas destruiu o carro novo dele. E ele sai para o lado de fora com as mãos na cabeça e fala, Jesus, o que é isso que o Senhor permitiu fazer? Jesus, como assim? Jesus, eu te chamei para estar dentro do carro, eu te chamei para passear comigo, e olha o que o Senhor deixou acontecer com o meu carro. Aí ele falou, filho, aí está o problema. Você me chamou para estar no seu carro, mas no banco do passageiro. Você deveria ter entregado o banco do motorista. Aí o seu carro estaria inteiro. As pessoas querem que Jesus entre na vida dela, mas que não tem um controle absoluto. Queridos, Deus nunca vai te dar uma bênção 10, 20, 30, 40%. Deus sempre vai te dar uma bênção na totalidade, no 100%. Mas Ele quer também que você se entregue 100% a Ele. E como nós não temos tempo, vamos partir para o final da mensagem. Ananias e Safira, eles mentem, como o apóstolo Pedro vai dizer. Vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo. Então Ananias, ele morre instantaneamente. Os jovens ali do templo cobrem o corpo dele e levam para fora para sepultar. 3 horas depois, 3 horas, quem vai chegar? Sua esposa, Safira. E o apóstolo vai dar a oportunidade dela se redimir. E o apóstolo vai dizer assim para ela, Pedro vai dizer assim, Safira, é verdade que foi por tanto que vocês venderam essa propriedade? E ela, sim, isso mesmo, foi por tanto. Aí ela falou assim, poxa vida, está chegando de volta aí, ó, os que saíram para enterrar o seu marido. E porque você também mentiu, você também vai morrer. E ela então na hora morreu. E os meninos que acabaram de enterrar Ananias tiveram que voltar e enterrar Safira. Esse foi o preço da mentira de Ananias e Safira. Pagaram com a vida. Aí você pode perguntar assim, pastor, então quer dizer que se eu mentir, eu vou morrer? Sim, é isso mesmo. É exatamente isso. Mas espera aí, eu já menti lá atrás. Eu imagino que hoje, ou essa semana, ou esse mês, ninguém aqui da igreja deve ter mentido, né? Suponho eu, né? Hoje assim é certeza absoluta. Essa semana também. E nós já estamos praticamente no dia 15, né? Hoje é dia 14. Acho que ninguém mentiu desde o início do mês até aqui. Não é possível. Será que mentiram? Acho que não. Então por que essas pessoas que mentiram não morreram? É porque existe uma morte pior do que a morte física, que é a morte espiritual. Como que está a sua vida espiritual? Como uma pessoa que está mentindo está com a sua vida espiritual? Ananias e Safira perderam a sua vida física, muito triste. Mas pior é viver uma vida sem sentir a presença do Senhor. Vim num culto e o culto é cansativo. Volta para casa e fica horas na internet ou fica horas assistindo alguma série.
Talvez a sua morte não está sendo a morte física, mas talvez você não percebeu, mas espiritualmente você está morrendo. Como está a sua leitura bíblica diária? Como está o tempo que você está gastando em oração? Isso tudo são indícios de como está a sua vida espiritual. A mentira, o preço da mentira é muito alto. A mentira é um muro que você constrói, que te afasta da presença do Senhor. E só quem esteve do outro lado do muro sabe como é difícil e perigoso estar distante da presença do Senhor. E como não temos mais tempo, eu queria que você se colocasse de pé.